comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os seus pés e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? E aí Simão respondeu: eu acho que é aquele que foi mais perdoado. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando eu cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é este que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Gente, que palavra poderosa, né? E eu fico imaginando, imagina um cenário, a gente tem falado sobre a importância da mesa, né? De você receber as pessoas na sua casa, de você ser um bom anfitrião, né? Uma pessoa que saiba hospedar bem as pessoas no seu lar. E aquele homem recebeu Jesus. Jesus falou para ele: você não me ofereceu nem água para me lavar os meus pés. Eu imagino ali que Jesus estava falando para ele: olha, eu estou aqui na sua casa, mas você não foi um bom anfitrião para mim. E aí eu fico imaginando, aquele homem, Simão, estava recebendo Jesus em sua casa para jantar. E Jesus estava com aquele sentimento de que eu não estou sendo bem recebido. Porém, aquela mulher que ouviu falar, entrou na casa e fez todo aquele momento ali dela de gratidão e de perdão, né? Pedido de perdão ao Senhor. Ela simplesmente confiou, não perguntou se era, se não era, não deixou nem a dúvida entrar na sua cabeça. Ela logo se derramou aos pés de Jesus. E Simão ainda fala: se esse homem realmente fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher. Então, o se de Simão já demonstrava que ele tinha dúvida se Jesus realmente era quem ele estava dizendo que era, né? E aí, há um tempo atrás, eu ouvi uma palavra com o Douglas, do Jesus Cop, né? E lendo essa passagem, eu lembrei da explicação maravilhosa que ele deu. Eu vou tentar, gente, ao máximo explicar aqui direitinho o que eu entendi e compartilhar com vocês. Mas nós estamos falando de avivamento, mas assim como aquele fariseu, há dentro de nós muita religiosidade ainda. Não que o nosso coração não esteja entregue a Cristo, ou que o nosso coração ou a nossa intenção não esteja
conectada com Deus, a gente quer melhorar, a gente quer sim, mas ainda há dentro de nós muita raiz de religiosidade. Assim como naquela época crucificaram Jesus, ainda assim às vezes a gente crucifica o nosso Cristo. A religiosidade rouba de nós a essência de Cristo. Sabe aquela... Nós estamos falando de avivamento e aí tem essa... Acho que tem uma música ou uma frase, né? Que as pessoas estão falando que é nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, né? Para recebermos o avivamento pleno, o avivamento verdadeiro, nada pode estar faltando, nada pode estar quebrado e nada fora do lugar. O que eu entendo com isso? Queremos receber o avivamento de Jesus, queremos receber o novo do Senhor nas nossas vidas, mas precisamos estar preparados e disponíveis para sermos moldados por Cristo. E eu já falei aqui sobre o quanto é importante para o Senhor, não as nossas obras, mas o quanto o nosso caráter é moldado em Cristo. O quanto de nós estamos sendo parecidos com Cristo. E é isso que eu vou falar um pouquinho hoje também. Quando estamos cheios de achismos ou perfeições demais, muitos rituais, tem que ser feito assim, 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 assim. Perfeição demais aos nossos olhos, não valorizamos o perdão que nos foi dado. Perdão esse pela graça, pois nada do que façamos pode recompensar a dívida que Jesus deixou para nós, que nos perdoou, na verdade. Aquele homem era um fariseu, cheio de costumes religiosos, radicais, praticavam a lei rigorosamente. E aí eu fico imaginando o tamanho desprezo que ele falou daquela mulher. Ela tinha má fama, eu acredito que muito provavelmente porque talvez ela devia ser prostituta, né, da época ou algo assim. Ou talvez alguma outra situação, mas ela tinha uma má fama. E aí a indignação dele falando daquela mulher demonstrou repulsa. Se ele soubesse quem era essa mulher, em momento nenhum ele demonstrou misericórdia e nem muito menos amor por aquela pessoa. Por aquela mulher naquele momento. E nem como é que eu posso falar? Nem demonstrou o quebrantamento. Como aquela mulher estava sendo quebrantada diante do Senhor. Como ela estava quebrantada. Ele não demonstrou nem um pouco de sensibilidade. Nossa, por que ela está nessa situação? O que ela viu nele que eu não vi? Eu preciso ver também. Não demonstrou isso. Ele estava cheio de si, ego. E o que eu vejo? Religiosidade. Às vezes nós estamos cheios de muito ego, de muito eu sei, eu posso, sei bem como é que é. E jogamos julgo em outras pessoas. Eu pesquisei rápido assim, eu gosto de jogar no Google. Joguei no Google assim para saber. E o que era um fariseu naquela época, né? Aí Jesus os criticavam por focarem na observância externa das leis e rituais, negligenciando o amor e a misericórdia. Ele os repreendia por sua hipocrisia. Lembra lá do sepulcro caiado? Vocês estão rasos, vocês não têm nada por dentro. Estão cheios de beca, muita coisa arrumada, mas vocês não têm nada por dentro. Orgulho e por priorizarem as tradições sobre o propósito espiritual de Deus. Jesus veio na Terra, ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, ele tinha a nova visão de reino e eles não conseguiram enxergar isso. Eles estavam tão focados em cumprir todo o ritual, todas as leis, que esqueceram do amor e da misericórdia que Jesus demonstrava. E é incrível, né?
que a gente vê que realmente deve ter sido um reboliço muito grande, porque as mulheres não poderiam estudar, as mulheres não poderiam visitar a igreja, né, daquela época, onde os sacerdotes, não, onde as sinagogas, onde liam a Torá, as mulheres não poderiam participar, tinha toda uma restrição. E Jesus chamou quem para seguir ele? Primeira pessoa que ele encontra lá. Eu lembro da cena do The Chosen lá, que tem a parte que ele fala com a Maria da Madalena, e que ele fala com ela, e ele fala o nome dela, e ela fica assim, nossa, Jesus chamou quem, gente? Maria Madalena. Aí tem, pelo menos lá na série, aí tinha uma outra também que não era nem do povo de Israel e tal, eles falam que ela era, ai gente, qual o nome? Tipo uma ímpia, né, que tinha acabado de se converter, porque ela vivia de joias, né, de muita coisa e tal. Jesus, ele chamou as mulheres para estar em volta. E uma coisa que eu destaquei aqui é que eles negligenciavam o amor e misericórdia. Eu imagino a mulher, o que ela era, talvez por opção ou não, mas ela tinha má fama. Havia seguido um caminho longe dos princípios de Deus, mas estava cansada da vida que ela estava levando. E ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, o coração dela se enche de esperança e de pedido de perdão. Ela reconheceu os seus pecados. Ela viu amor e misericórdia em Jesus. E eu fico imaginando, ela viu amor e misericórdia em Jesus, mas não tinha visto isso em ninguém até aquele momento. Imagina, talvez, como aquela mulher possa ter procurado alguém para conversar, possa ter tentado falar com alguém, porque ela já não aguentava mais a vida, ela me reconhecia, ela já existia um fardo sobre a vida dela, que ela não conseguia tirar, ela não conseguia se livrar daquilo. E ela vê Jesus, ela sabe que Jesus estava na cidade, ela encontra a esperança, o que ela não tinha visto mais em ninguém. Será que as pessoas veem amor e misericórdia em você? Ou só vê um fariseu? Queremos avivamento, mas não deixamos ser moldados pelo avivador. Seu coração, para se encher de Deus, precisa receber redenção pelos seus pecados, pela culpa que você derrama, pelo jugo que você derrama sobre as pessoas. Infelizmente, nossa, Bárbara, você está falando que eu derramo jugo, eu não sou assim e tal, mas inconscientemente nós estamos sempre julgando as pessoas. A gente tem um pré-julgamento sobre todas as situações. E quando há o pensamento, logo gera o sentimento. E se há o sentimento, como que o amor vai ser gerado? Como que a misericórdia vai ser demonstrada? Se disponibilize a passar pela dor de algumas situações, pedindo misericórdia e perdão de Deus. Quem muito foi perdoado, muito ama. E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque lá na pregação que eu assisti do Douglas, ele diz o seguinte: por que que uma pessoa que acabou de aceitar a Cristo, ou que uma pessoa ali está ardendo por Jesus, ele quer Jesus, ele vai lá, larga tudo, ele é desprendido, ele quer o Senhor, porque ele foi alcançado pelo perdão de Jesus e ele entende que ele precisa de Cristo o tempo todo. A pessoa está ali no primeiro amor, né? Está ali ardendo, é muito bom. Quem aqui lembra aí do seu primeiro amor quando você aceitou a Jesus? Quando você estava ali no auge. E essa pessoa
na pregação que o Douglas fala, essa pessoa é muito mais fácil dela ter a certeza da salvação e ser salva, talvez muito mais do que um crente de 20, 30, 40 anos. Por quê? Por quê? E aí ele diz o seguinte: às vezes, o tanto de regrinhas, assim, não regrinhas, mas a gente cumpre muito protocolos, né? Nós vemos para o culto todo domingo, nós estamos ceando todo mês, agora todo dia, que delícia, maravilha. Nós estamos fazendo tudo certinho. Todo mundo está envolvido em algum ministério, tá tudo lindo, bonito, todo mundo sabe que eu sou cristão e tal. Mas por fora tá tudo muito bonito. E por dentro? E por dentro? Aquele fariseu, ele era muito bonito por fora, mas ele não demonstrava amor e misericórdia. Às vezes nós achamos que é muito mais provável eu ir para o céu, porque eu nasci no berço evangélico, eu já sei, já estou, nunca me desviei e tal, e tal, e tal, do que uma pessoa que acabou de se converter agora. Eu acho que eu tenho muito menos pecados do que ela. E essa passagem, ela fala o seguinte: quem é muito perdoado, muito ama. Aquela mulher, ela entendia que muitos pecados ela tinha e ela precisava ser muito perdoada. E por isso ela tinha muita gratidão e reconhecia isso. Tanto que quando ela viu Jesus, ela se derramou, ela chorou. Gente, eu imagino tanto que ela chorou para ela conseguir melar o pé de Jesus todo para precisar secar com os seus cabelos. E aquele homem não tinha colocado nenhuma banheira para o Senhor lavar os pés dele. Porque ele se achava muito. Ele se achava muito crente. Crente mais do que aquela mulher. E aqui a passagem fala: quem é muito perdoado, muito ama. Mas quem pouco é perdoado, esse pouco ama. Será que você tem pouco pecado para ter tão pouco amor assim? Como tem sido a sua demonstração de amor e misericórdia para as pessoas à sua volta? Como tem sido a sua demonstração de amor e misericórdia pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos? Como tem sido a sua demonstração de amor e misericórdia pelo teu chefe? Que situações me farão exercer misericórdia? E aqui eu coloquei renúncia. Renúncia. Renunciar à minha razão é algo que muitas vezes me dói muito. Todas as vezes, muitas não, todas as vezes. Todas. Vamos ser sinceros aqui. Quando eu tô lá, tipo assim, é isso, Daniel, é isso, Daniel, é isso, é isso, é isso. E aí eu falo, vou calar minha boca, vou ficar quietinha. Mesmo que eu ache que eu estou muito na razão, eu estou renunciando isso para que a paz reine na minha casa, para que o amor seja demonstrado e a misericórdia também. Renunciar quando a criança está ali, o Estevão está numa época, gente, que eu falo misericórdia, misericórdia o dia todo, misericórdia, misericórdia. Quando às vezes você quer pegar o chinelo e lapte na criança, lá, fala, não, meu filho, Jesus não gosta, vem aqui, vamos conversar. E você ali renuncia, tenta renunciar à sua raiva, né? A sua vontade de levar o menino para o céu. E aí depois você pensa, não, eu tenho que pregar a palavra para o meu filho, eu tenho que orar, eu tenho que exortar ele da forma correta. Renunciar muitas vezes quando você tem a razão, a plena razão, que você está certo no seu trabalho, com o seu chefe, com alguma pessoa do seu lado. E você fala, não, eu vou renunciar para demonstrar amor, para demonstrar misericórdia. Se deixar ouvir alguém falar os seus defeitos e decidir mudar.
Gente, quem aqui alguma vez já falou assim, sua esposa, pai, mãe, quais são os meus defeitos? O que eu posso mudar? É fácil ouvir tudo que a pessoa tem a dizer? Não é fácil. Não é fácil. Renunciar todos os princípios que você tem ali dentro de você. Não, eu sou assim, as certezas. Eu sou assim, eu sou assada. A pessoa fala, não, tu não é assim. Eu sou. Eu sou. Renunciar a isso, gente. Isso dói. Dói demais. Julgamento. Aquele fariseu derramou julgo sobre aquela mulher. Ela escolheu esse caminho. Ela tem má fama porque ela escolheu esse caminho. As consequências dela, ela está pagando o preço. Quando nós temos essas frases, né, esses clichês, nós estamos derramando julgo sobre a pessoa. Lá em Mateus 11, 28 ao 30 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. É todos, não é um mais crente. Não é eu e você que fala, ai, Senhor, estou cansadinho. Pega meu jugo, pega meu estresse aí. Não, aquele ali que está lá no mundão, que está fazendo tudo, não pega o jugo dele, não. É consequência do pecado dele. Lá no 29 diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor transforma todo jugo de pecado, todo jugo de acusações, todo jugo de culpa sobre aquilo que você fez ou deixou de fazer em um fardo leve. E aí eu te falo, quem é você para derramar jugo sobre alguém? Quem é você para derramar jugo sobre alguém? Deixe de lado seus princípios e viva os princípios de Deus. E aí a gente precisa demonstrar amor. Como? Tendo renúncia, deixando os julgamentos de lado e aquilo que você acha certo ou correto fazer diante das situações. Porque nós temos crenças e princípios ali que levamos durante uma vida toda que vão contra o que a palavra de Deus fala. Nós falamos, essa situação não merece perdão. Essa pessoa, o que ela fez comigo, isso não merece perdão. Como que eu vou perdoar uma situação como essa? E aí Jesus fala o quê? Perdoai o quê, gente? 70 vezes quanto? Num dia. Em um dia. 70 vezes 7. E a gente no curso, ó que coisa. A gente no curso aqui das mulheres, teve uma pastora que ela falou assim, gente, eu ensinei meu marido a pedir desculpa. Aí eu, me conta, como que você ensinou? Aí ela, pedindo desculpa para ele. Aí eu, não. E eram umas sanguíneas, né, pastora, que se reviravam nas cadeiras aqui no curso. Como assim? Pedindo desculpa. Pedindo desculpa para ele. Meu marido tinha dificuldade de pedir desculpa. E aí eu ficava muito revoltada que o menino não sabia pedir desculpa. E aí o Senhor falou, começa a pedir desculpa para ele. Começa a pedir desculpa. É demonstrando o amor e misericórdia que você alcança o avivamento na sua casa. Amém, glória a Deus. É um processo gostoso de viver, gente? Não, dói pra caramba. Dói. Mas o avivamento chega.
E quando ele chega, tudo muda. Tudo se torna leve. Outra frase que a gente costuma dizer muito, né? Posso perdoar, mas eu nunca mais vou ser a mesma pessoa com ela. Eu nunca mais serei a mesma pessoa com ele. Vou me distanciar. Realmente tem situações que, quando passamos, né, somos ofendidos, ou quando recebemos uma ofensa ali e tal, ou até o próprio convívio, né, com aquela pessoa pode trazer um prejuízo muito grande. Mas tem gente que às vezes fala isso simplesmente porque nunca mais estará disponível para aquela pessoa. Foi o que o Serginho falou, né? Se você se recusa a ajudar alguém, você não está demonstrando tanto amor assim. E aí a gente fala, posso perdoar, mas eu nunca mais serei a mesma. Não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, não vou ser mais assim, não vou ser mais assado. E o que Jesus fala lá em Provérbios 27, 17? Provérbios, deixa eu ler aqui, porque aqui está só um resumo. Provérbios 27, 17. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. E a pastora já falou aqui, né? Que é se lixando um ao outro ali que a gente vai chegando à unidade, à perfeição, ao propósito. Porque às vezes você dizendo que você não vai ser mais como você era antes, ou você não demonstrando mais o que você demonstrava antes, você corta o processo de mudança, às vezes, na sua vida e na vida da outra pessoa. Você corta o processo. Como a pastora falou, se ela falasse, como que eu ensino meu marido a perdoar? Então ele não me perdoa, ele não pede perdão, então também nunca mais eu vou pedir perdão para ele. Ela ensinou alguma coisa para ele? Foi lixando ela que ela lixou ele também. E eles chegaram ao denominador, misericórdia. É assim que você demonstra amor. Cadê o louvor, gente? Rapidinho. É assim que você demonstra amor. Quando você deixa de ser fariseu e busca ser aquela mulher que muito precisava de perdão e que encontrou Jesus. A diferença entre aquela mulher e aquele fariseu é que ele estava cheio de si e ele achava que ele não precisava tanto de perdão. Já tinha tudo garantido, estava tudo certo. Só que ele achava tanto e ele era tanto aos olhos dele que ele começou a jogar julgo sobre as pessoas à sua volta. Eu mereço, você não merece. Eu consigo. Não sei se você consegue. Eu sou amado de Jesus. Não sei se você é, não. Quem é muito perdoado, muito ama. Quem é muito perdoado, muito ama. Se você não deixar ser moldado pelo Espírito Santo na sua vida, não deixar ser transformado, não deixar os seus achismos e a sua religiosidade de lado, pouco amor você terá pelo seu próximo. E o avivamento, ele está no perdão, no amor, na misericórdia. Nós seremos avivados através do perdão, que muito já foi dado para nós e que agora precisa partir de nós. É declarar perdão, amor, misericórdia sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Nós temos feito a ceia, né?
E é incrível como quanto mais nós somos envolvidos com a palavra, envolvidos com todo esse movimento que tem acontecido na nossa igreja, que tem acontecido no Brasil. Cada vez mais nós entendemos tudo que foi feito há muitos anos atrás, né? Quando Cristo falou, façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Memória daquilo que ele fez, daquilo que ele foi e daquilo que ele ainda é no meio de nós. Façam isso em memória de mim. Para não esquecer do que eu fiz e do que eu tenho feito. De quem eu perdoei, independente de tudo. Independente de tudo, Deus nos perdoa. Perdoa a todos. E nós precisamos reconhecer que nós precisamos de perdão de Cristo todos os dias. Não existe aquele que ele pouco ama e aquele que ele muito ama. Aquele que precisa ser perdoado pouco e aquele que precisa ser perdoado muito. Mas no momento em que você lembra sempre de onde Deus te tirou, pratica misericórdia e amor no seu dia a dia, você vai perceber que você tem sido muito perdoado. Muito perdoado. Muito perdoado. E muito amor será derramado sobre a sua vida. Nós precisamos entender isso todos os dias. Para acontecer o avivamento, nada pode estar faltando, nada pode estar quebrado e nada pode estar fora do lugar.